Flamengo é campeão invicto da Copa Brasileirinho Sub-17. Marcos Braz confirma interesse do Flamengo em Vidal. Flamengo contrata mais um na moita. Atacante desperta interesse de clubes do Japão e do mundo árabe. Essas e outras você confere agora, aqui no seu canal do Mr. Mengão. Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mr. Mengão. Mais uma vitória para o time Sub-16 do Flamengo. Os garotos do Ninho foram campeões da Copa Brasileirinho Sub-17. Os meninos fizeram 8 jogos com 7 vitórias e um empate. Na final, vitória de 1-0 sobre o Juventude do Rio Grande do Sul, nessa quarta-feira em Contagem, em Minas Gerais. A campanha do Flamengo foi irretocável. O Flamengo marcou 22 gols e sofreu apenas 3. Mas querido foi imbatível desde a fase de grupos, quando bateu o JM Esportes de Minas Gerais por 8-0, empatou com o Monson do Rio Grande do Sul 2-2 e venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Nos mata-mata, mais uma vez a meninada rubro-negra impôs o seu jogo. Nas oitavas, o reencontro com o Monson deu 2-0 no Mengão. Nas quartas de final, jogo duro contra o Serrano do Rio, 2-1 Flamengo. Na chegada à decisão, o Flamengo bateu o Cruzeiro por 2-0 nas semifinais. O título veio com vitórias simples por 1-0 contra o Juventude do Rio Grande do Sul. Pietro, do Flamengo, foi eleito o melhor jogador do torneio. A janela de transferência internacional fechou na última terça-feira, dia 12, mas o Flamengo ainda monitora a situação de alguns jogadores. É o caso do Arturo Vidal, que já virou uma novela. Atualmente, na Inter de Milão, o clube carioca soube que o atleta está para sair do time italiano e já fez contato no intuito de saber as condições para uma possível contratação do volante. Em conversa com a coluna do Fla, o Marcos Braz, ele admitiu que conversou sim com o staff do jogador. Há um tempo, o Flamengo foi saber das condições. Na verdade, foi passado para o Mengão que o Vidal queria retornar à América do Sul e aí o Flamengo se interessou. Mas só isso, nada demais. A janela agora é só no meio do ano e até lá tem muito tempo para a gente conversar. O clube carioca, com isso, deixa em aberto uma possível contratação do jogador que nunca escondeu o sonho de atuar com a camisa do Flamengo. A janela de transferência internacional, contudo, abre somente no dia 18 de julho e fecha no dia 15 de agosto. O Flamengo, então, fica de stand-by quanto à possível negociação do atleta. Importante frisar que o Mengão está atrás de um volante e de um ponta esquerda, a pedido do técnico Paulo Souza. Por isso, o Vidal entrou em pauta no rubro-negro. O contrato do jogador encerra-se em 30 de junho e a Inter de Milão já comunicou ao atleta que não vai renovar o seu vínculo. O Vidal tem 34 anos, entrou em campo 35 vezes na atual temporada europeia, 2021-2022, sendo apenas 8 vezes como titular, somando 1.248 minutos jogados, média de 36,6 por partida. O atleta deseja vestir a camisa do Flamengo e está disposto a negociar a redução do seu salário para que isso aconteça. Bom, se você está gostando do vídeo, então não esquece. Me ajuda aí, manda brasa agora no like. E se você é novo ou nova por aqui, tá esperando o quê para se inscrever no meu canal? Aqui você vai ficar super, mas super bem informado sobre todas as notícias do nosso Mengão queridão, sem fake news e sem enrolação. Se inscreve aí. Não esquece de apertar o sininho para você receber todos os vídeos quando eu postar. O Flamengo publicou uma nota em seu site oficial na manhã dessa quinta-feira, anunciando um acordo de parceria com a PlayStation para fazerem trabalhos ligados à Flá TV e à Nação, programa de sócios torcedores do Flamengo. Ainda na nota, o clube revelou que o contrato será válido até a metade desse ano e que serão sorteados para os sócios torcedores 2 consoles do PlayStation 5, ambos assinados pelos atletas do elenco profissional do Clube da Gávea. O contrato também prevê contrapartidas digitais nas redes sociais do Flamengo, que contam hoje com 45 milhões de seguidores, considerando o Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok. Muito legal essa parceria. Parabéns!
Agora vamos àquelas rapidinhas que estão bombando por aí. Logo após as atividades do treinamento dessa sexta-feira, o Flamengo promoveu um almoço de confraternização no Ninho do Urubu. As famílias dos jogadores e dos membros da comissão técnica também estiveram presentes nesse almoço. Tal ação é comum em alguns clubes da Europa, como o próprio Portugal, do técnico Paulo Sousa. Antes do almoço, os jogadores treinaram no CT em preparação para o jogo diante do São Paulo pelo Brasileirão. Então, em seguida das atividades, os atletas encontraram os seus parentes, aí dentro já do Ninho do Urubu, foram lá para o famoso almoço. O próximo compromisso dos jogadores no CT é no sábado, amanhã, novamente, pela parte da manhã, quando vão participar do último treino antes de encerrarem a preparação para o jogo do São Paulo. E a gente não vai ter o Bruno Henrique, infelizmente, machucado. Após empatar na estreia da competição nacional com o Atlético em 1-1, o Flamengo busca um bom resultado em casa para vencer a primeira do campeonato. Logo em seguida, atua novamente no Rio de Janeiro, mas contra o Palmeiras na quarta-feira, dia 20, às 7h30. E para fechar a sequência de 3 jogos seguidos pelo Brasileirão, o Flamengo visita o Atlético Paranaense no sábado, dia 23. Ora, outra aqui, já faz parte da rotina do Ninho do Urubu, a comissão técnica do Paulo Sousa recorrer às divisões de base do Flamengo para completar os treinos do grupo principal lá do Ninho do Urubu. Essa quinta-feira não foi diferente. Na primeira atividade visando o jogo contra o São Paulo, 4 jovens integraram o trabalho: Daniel Cabral, André, Santiago e Zé Wellington. Entre esses 4 atletas, apenas o André, de 20 anos, disputou as primeiras rodadas do Campeonato Carioca 2022. O atacante foi titular na vitória sobre a Portuguesa e no empate contra o Volta Redonda. As boas atuações e a semelhança física e de estilo com o Bruno Henrique chamam a atenção para o garoto do Ninho, o homem de gelo. Os representantes do New England Revolution estiveram essa semana no Ninho e demonstraram interesse na contratação do André. E tudo indica que a qualquer momento vai fazer uma proposta para ter o jovem jogador em seu time. Há pouco tempo, o lateral esquerdo da base, José Ítalo, foi contratado por esse clube inglês aí. Já Daniel Cabral é um nome falado há anos no clube, onde já fez sua estreia profissional em 2020. São 4 partidas pelo time principal do meia de 19 anos, que tem passagens de destaques pela Seleção Brasileira Sub-15 e Sub-17. Já o Zé Wellington e Santiago têm menos tempo de Ninho. O primeiro citado é lateral esquerdo, chegou ao Flamengo em 2020 e, com 18 anos, está no seu primeiro ano de Sub-20. Já o segundo, que é paraguaio e que atua como lateral direito, chegou ao Flamengo nessa temporada. O atleta tem passagens pela base do Sportivo Luquenho, do Paraguai, Juventus da Itália e Beitar de Jerusalém, de Israel. Para outra, a presença de um membro desconhecido de cabeça branca da torcida na comissão técnica do Paulo Sousa chamou a atenção de alguns torcedores. Mas o profissional soube-se que foi contratado na moita para prestar consultoria ao Flamengo. Miguel Cabeças é bioquímico e foi indicado pelo Mister. Ele mora na Espanha e a sua principal função é avaliar os metabolismos dos jogadores através da urina, sangue e saliva. Os materiais são coletados pelas áreas de nutrição e fisiologia e encaminhados ao Miguel. Com a presença do bioquímico, o Miguel Cabeças, a comissão técnica do Paulo Sousa tem agora ao todo 7 profissionais. Além do espanhol, o Mister trabalha com auxiliares Vitor Sanches e Manuel Cordeiro, preparadores físicos Antônio Gomes e Luiz Sala, preparador de goleiros Paulo Grilo e o analista de desempenho Cosimo Capagli. Cabecinha branca simpática, na moita, hein? Para outra, a entrevista de Andrés Pereira falando sobre o erro que causou a perda do tricampeonato na Libertadores pelo Flamengo não repercutiu nada bem entre os torcedores do Flamengo. Nas redes sociais, os flamenguistas não parecem dispostos a perdoar o volante pela perda daquela bola para o Daverson aos 5 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Quase a totalidade daqueles que deixaram comentários
pedem a saída do brasileiro nascido na Bélgica. O tom foi de revolta. Ele apareceu no Globo Esporte dessa sexta-feira. Chorou e tudo, mas não convence. Vamos outra aqui, pessoal. O Flamengo pode lucrar numa boa bolada com um jogador que está emprestado a um time da Série A. Conforme a apuração da equipe da reportagem do site torcedores.com, a equipe paranaense já teria sinalizado o interesse em adquirir definitivamente o volante Hugo Moura, que está emprestado ao clube pelo Flamengo. Ainda de acordo com a apuração realizada pela equipe de reportagem do portal torcedores.com, o meio-campista, ele tem uma opção de compra de 80% dos direitos econômicos, fixadas em 15,2 milhões de reais na cotação atual. O Atlético Paranaense pensa em iniciar as conversas com o Flamengo na próxima janela de transferências, já agora no meio do ano. O Furacão vê no Hugo Moura uma peça muito importante no esquema, pois o jogador ele assumiu a titularidade no meio-campo da equipe e dominou. No Flamengo, o atleta foi emprestado mais uma vez para ter mais espaço, já que não estava nos planos da equipe. O Hugo Moura é um bom jogador, todo mundo sabe disso. Agora, essa aqui é para a gente encerrar, pessoal. Apesar de ser um dos grandes alvos de críticas da torcida do Flamengo, o Vitinho foi um dos maiores destaques da temporada 2021 e iniciou 2022 também em busca de maiores oportunidades sob o comando do Paulo Souza. Na reta final do contrato, o atacante despertou o interesse de diversos clubes do exterior, como do Japão e do mundo árabe. Com o início do último ano de contrato, o Flamengo chegou a abrir conversas para a negociação de renovação, mas a indecisão da diretoria sobre o assunto fizeram o empresário do Vitinho começar a ouvir propostas. Segundo o torcedores.com, o atacante recebeu sondagens do Kawasaki Frontale, Kyoto Sanga e do Yokohama Marinos do Japão e também de equipes da Arábia Saudita, como o Catar e Emirados Árabes. O vínculo do Vitinho com o Flamengo ele se encerra no dia 31 de dezembro de 2022 e o atacante ele pode assinar já um pré-contrato com qualquer clube a partir já de 1º de julho, deixando o Flamengo de graça em janeiro de 2023. Vale destacar, inclusive, que o Flamengo é dono de 100% dos direitos econômicos do jogador. Após boas aparições pelo Flamengo no Campeonato Carioca, o Vitinho ainda não conseguiu fazer a sua estreia na Copa Libertadores e nem tampouco no Campeonato Brasileiro. O jogador está no departamento médico tratando de uma lesão na coxa e não tem previsão de retorno aos gramados. Olha só que coisa, esse departamento médico é brincadeira. Pessoal, eu gosto muito do Vitinho quando ele entra no segundo tempo. E ligado lá no 220, ele chuta com as duas, é bom driblador, dá boas assistências, enfim, para mim é um bom jogador que quando entra sempre dá conta do recado. E você? Você venderia o Vitinho agora ou renovaria com ele? Coloca aí! Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado das informações do nosso Mengão Queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Valeu? Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui e bola para frente, porque aqui é Flamengo na veia.